Olá, família PT, satisfação enorme estar aqui novamente nesse canal da Rádio TV Construir, no programa Entre Mulheres, com a nossa querida companheira Lorena de Medeiros, minha companheira de luta, né? Sempre aí nas trincheiras, a gente aqui nessa campanha nas redes sociais e nos movimentos. Nosso convidado no programa de hoje, o Alexandre Conceição, dirigente do MST, né, Diretório Nacional do MST, vai falar um pouquinho aqui para a gente da trajetória dele dentro do movimento, da luta, da resistência dos últimos anos, né, com o governo das trevas que a gente tem, e principalmente depois da pandemia, com agravantes terríveis para a sociedade, e tudo que o MST tem contribuído para amenizar essas dores, né? E a gente está aqui também com a nossa companheira nos bastidores, a Soraya Donato, que está aqui controlando aí as câmeras, os vídeos, e é que faz toda a articulação também desse programa para fazer ele acontecer. Então, eu dou as boas-vindas ao Alexandre. Tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso canal. Eu já vou mandando a primeira pergunta para você se apresentar e falar um pouquinho aí da sua trajetória dentro do movimento, as atuações do MST e, enfim, dar um resumo para quem está nos assistindo, Alexandre. Bem-vindo de novo. Obrigado, Flávia. Obrigado, Lorena. Eu também vou fazer um agradecimento especial à Soraya, que ficou no meu pé para garantir a participação aqui. Quero agradecer ao programa Entre Mulheres, que é muito importante. As mulheres transformarão o mundo e um mundo bem melhor do que a gente tem encontrado hoje. Então, nós apostamos muito nisso e trabalhamos muito para isso. E também agradecer a toda a família PT que nos acolhe nessa live de hoje, para poder a gente dialogar um pouco. Eu sou Alexandre Conceição, eu estou no Movimento Sem Terra desde 98, iniciamos nas ocupações, no trabalho de base, na formação militante do MST, passamos por muitos processos, conquistamos a nossa terra, nosso território em Solonense da Mata, no município de Pernambuco. O meu assentamento chama-se Assentamento Chico Mendes, é reconhecido pela Universidade Federal de Pernambuco como o assentamento mais agroecológico da região, porque nós não utilizamos agrotóxicos nem veneno na produção. Era uma usina de cana falida. Então, a nossa trajetória é justamente, Flávia e Lorena, na luta contra o latifúndio em Pernambuco, das usinas de cana falida, que há mais de 500 anos moe o povo brasileiro, moe nosso trabalhador, tira dele a sua doçura, que é a doçura do mel, do suor da classe trabalhadora, e nos joga no lixo como bagaço. É isso que o latifúndio faz, e nós, como movimento, recuperamos. E eu sou um dos recuperados disso. Eu, em vez de ser bagaço, eu virei um ser humano digno da luta pela terra, e o MST me deu essa condição. Então, eu só tenho a agradecer a vocês por esse momento, para poder a gente dialogar, e muita coisa nós temos para conversar, porque tem muita coisa para a gente transformar. Obrigado pela sua presença, Alexandre. É um prazer ter você aqui. Eu sou Lorena de Medeiros, eu moro na Alemanha e eu venho com uma pergunta para você que eu gostaria muito de saber, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Qual a importância da agricultura familiar no Brasil, já que agora o Brasil voltou ao mapa da fome e o desemprego está batendo recorde? Essa pergunta tua é muito importante para esclarecer, sobretudo a população da cidade, que necessita de comer. E se o campo não planta, a cidade não janta, a cidade não come. Então, o trabalho do agricultor, da agricultora, é de fundamental importância para a manutenção, inclusive, da classe trabalhadora e da própria burguesia, que se alimenta. Quando a burguesia quer comer um porco, ou um frango uma galinha de capoeira, como a gente diz no Nordeste, eles não produzem isso, eles têm que comprar de nós. O que eles produzem? Eles produzem soja, milho,
etanol, açúcar para exportação. Quem produz a comida boa, o alimento, é a agricultura familiar, Lorena. 70% da produção de alimento do Brasil hoje, que vai na mesa do trabalhador, é produzida pela agricultura familiar. E, portanto, em menos território, que o território do latifúndio é bem maior, e com menos crédito. Para você ter uma ideia, no governo Lula, nós tínhamos o Plano Safra da agricultura familiar, e a companheira presidenta Dilma continua com o Plano Safra da agricultura familiar. Quando veio o golpe de 2016, a primeira medida de Temer foi acabar com o MDA, com o Ministério das Mulheres e com o Ministério dos Direitos Humanos. E, ao mesmo tempo, acabar com o programa do Plano Safra da agricultura familiar. Ou seja, não tem recurso para a agricultura familiar, mas, mesmo assim, a gente resiste e existe para resistir, para poder continuar construindo a agricultura familiar, porque é que alimenta o país. E, nesse sentido, então, pedimos a todos e a todas que tenham compreensão que, quando a gente ocupa o latifúndio é apenas um território que deveria estar na mão da classe trabalhadora, produzindo alimento saudável, preservando aquele meio ambiente, para que a gente possa preservar as futuras gerações. Esse é o papel da agricultura familiar, esse é o papel do MST na luta pela reforma agrária. Alexandre, recentemente teve uma situação trágica no Brasil, que atingiu assim a Bahia, assim foi o estado mais atingido, né, por essas chuvas de final de ano. E o Movimento Sem Terra teve uma participação assim determinante nesse episódio, né? Porque foi quem socorreu de fato as famílias que ficaram desabrigadas, sem nada. E como é que vocês se organizaram? Como é que funcionou essa distribuição de alimentos? Porque imagino que também integrantes do MST e áreas do MST também tenham sido atingidas, né, na região da Bahia. Então, como é que foi essa dinâmica, essa logística de distribuição desses alimentos? Flávia, se você me permitir, Lorena também me permitir, eu queria trazer um balanço para chegar na Bahia. E talvez eu até fale demais aqui, depois vocês cortam, mas é um balanço que vai para a companheirada entender um pouco essa trajetória do golpe que nós sofremos em 2016. Quando nós sofremos o golpe em 2016, como eu já tinha falado anteriormente, as políticas públicas da reforma agrária e a perseguição começou a ser muito violenta com o governo Temer e, em seguida, com a vitória desse atual presidente que nós temos aí, o narcotraficante Bolsonaro. Esse presidente começou a perseguir a reforma agrária e o MST. Bom, veio a pandemia em 2019. Com a pandemia, nós adotamos a seguinte medida. Primeira coisa, o isolamento produtivo. O que significa o isolamento produtivo? É que a gente precisava não contaminar e não disseminar o vírus. A gente tinha que cuidar da saúde, assim como orientava a Organização Mundial de Saúde. Então, se isolar para produzir alimento. Por quê, Flávia? Porque o desemprego já estava grande no país, com a crise social tremenda, como nunca na história desse país. Mais de 60 milhões de pessoas não se acordam e não sabem se vai ter um gole de café para tomar. Então, a gente já percebia que havia a fome voltada com muita força e muita violência no Brasil. Então, portanto, a gente tinha que se isolar para continuar produzindo alimento. Então, essa foi a primeira medida que nós tomamos durante a pandemia. A segunda foi a resistência ativa, porque o governo Bolsonaro queria nos despejar dos assentamentos, que a gente saísse dos territórios, e nós resistimos. E na Bahia, Flávia, foi a primeira vez que eles colocaram a Força Nacional, com o exército e tudo, para tentar tirar um assentamento nosso. Depois eles tentaram fazer em Pernambuco, em Minas, em Tocantins, e nós resistimos ativamente. Então, isolamento produtivo, resistência ativa, claro, com todo o apoio da sociedade que nos apoiou nesse processo. O terceiro grande elemento aqui importante para esclarecer para a companheirada, que nós adotamos como política, é a disputa de um valor social muito importante para nós, que é a solidariedade. A Globo todo dia ficava fazendo propaganda de que empresa X deu 10 cestas, 20 cestas. O latifúndio nunca deu 1 quilo de feijão para ninguém, a não ser osso, quando eles não querem mais os ossos, eles distribuem os ossos. Nós adotamos a prática da solidariedade, produzir alimento saudável para doar para as famílias que estavam voltando a passar fome.
E, nesse sentido, para esclarecer para a companheirada, nós doamos, durante a pandemia, mais de 6 mil toneladas de alimento, mais de 1 milhão de cestos de marmitex, mais de 1 milhão de marmitex em todo o território nacional. Todos os assentamentos e acampamentos nossos se mobilizaram para produzir alimento e distribuir. Nós construímos uma campanha chamada Campanha de Plantio de Árvore. Então, nós iniciamos uma campanha para plantar 100 milhões de árvores, e já plantamos mais de 2 milhões de árvores durante a pandemia, nesse intuito de chamar a sociedade para o tema ambiental. Sem a preservação ambiental, sem água, sem território, não há alimento e não há vida. Então, portanto, nós adotamos também a prática da solidariedade, produzir alimento e, ao mesmo tempo, replantar e reflorestar, preservando a natureza. E a denúncia durante a pandemia, Flávia, a denúncia que nós fizemos foi muito grande, sobretudo da violência contra as mulheres. O feminicídio aumentou assustadoramente, porque as pessoas ficavam em casa desesperadas, mas também por conta da cultura machista do nosso país, do latifúndio, e da cultura do nosso presidente atual. Então, o feminicídio aumentou muito. A violência contra as crianças e contra os anciões. Então, nós também fizemos uma campanha de denúncia contra tudo isso. E, nesse sentido, seguindo esse processo, adotamos também como tática política o Fora Bolsonaro. E aí a gente voltou com muito mais força, com muito mais garra, quando começou a vacinar, a fazer as mobilizações. E fizemos, junto com todos os movimentos, partidos do nosso campo, fizemos mais de 5 mobilizações nacionais pelo Fora Bolsonaro. Infelizmente, a burguesia brasileira, que é uma burguesia que é a cara do governo Bolsonaro, uma burguesia que não tem interesse no povo brasileiro, não tem interesse em defesa do território nacional, infelizmente, sustentou a Faria Lima, sustentou o governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro ainda segue aí no poder. Infelizmente, nós não conseguimos derrubá-lo, mas vamos derrotar com Lula, agora nas urnas, nas redes e no campo, para que a gente possa retomar a democracia, retomar a solidariedade com muito mais força, como um programa social, mas também, ao mesmo tempo, a gente retomar um programa popular para o Brasil, que venha distribuir terra, riqueza, renda e, ao mesmo tempo, amor para o nosso povo, que é o que nós necessitamos. Nós não queremos ódio. Então, nesse sentido, respondendo um pouco especificamente a Bahia, foi já nesse bojo dessa construção histórica e heróica que nós fizemos de distribuição de alimentos, que já estávamos, digamos, preparados e montados para isso. Então, quando veio a catástrofe da Bahia, as nossas direções regionais já estavam mobilizadas, preparadas para fazer o trabalho, e, ao mesmo tempo, quando caiu a chuva, de imediato, o primeiro a chegarem lá, nas regiões devastadas, foi a militância do MST, com comida, ajudando a salvar alguns móveis, ajudando a salvar documentos, ajudar a salvar a vida, e foi isso que a gente fez. E aproveitamos, Flávia, nesse sentido, com a solidariedade, nós formamos médicos, nós formamos engenheiros, nós formamos muita gente, a Solidariedade Internacional, com os programas que nós tivemos no governo Lula e Dilma, da inclusão na universidade, nas escolas técnicas. Com essa formação, então, nós conseguimos deslocar a nossa militância mais técnica, mais formada, para colaborar com isso, com os médicos atendendo os nossos mais necessitados. Então, foi nesse processo que nós estamos atuando, com essa linha política de amor ao povo, de respeito à natureza e de luta contra o latifúndio e contra o fascismo do governo Bolsonaro. Eu também me pergunto por que um país tão grande, com um solo tão fértil, frutas, por que no Brasil ainda há fome? Enquanto tiver latifúndio, enquanto tiver o atual sistema de modelo agrícola, e enquanto tiver o capitalismo imperando, vai haver fome. A fome não é uma catástrofe da natureza e nem é um pecado de Deus. Pelo contrário, Deus não quer pecar, não quis, condenar ninguém à fome. Quem condena a gente à fome é o capitalismo, o latifúndio e a ganância das grandes empresas internacionais que estão explorando o nosso país. E também a malemolência da burguesia que administra o nosso país. Então, portanto, Lorena, a fome vai seguir, portanto, nós temos um trabalho heróico junto com vocês de seguir lutando contra o latifúndio,
contra esse sistema, contra esse modelo de agricultura, para que a fome cesse. E com ele, para a fome cessar, só há um modelo, é o modelo da democracia. Não é o modelo do golpe e não é o modelo do fascismo. Só a recuperação da democracia pode recuperar terra para os camponeses, pode recuperar trabalho para a classe trabalhadora e também recuperar perspectiva para a juventude ter perspectiva de futuro. Então, por isso, a fome vai imperar enquanto tiver latifúndio, mas também não imperará, porque aqui está a Flávia, Lorena, Soraya, Alexandre, o MST, a CUT. Aqui tem exemplos que eu quero trazer, inclusive, presente, Flávia. Desde 2006, nós estamos com a brigada do MST em Maricá. Nós fizemos todo um trabalho lá em Maricá. Nós temos uma área doada pela prefeitura, doada não, em concessão com a prefeitura. Nós produzimos toneladas de hortaliça. Essas hortaliças agroecológicas vai para os hospitais, vai para a merenda escolar. Ou seja, Maricá é um exemplo do que é possível fazer com o governo, com o poder público local, com a elite que possa e que pense a classe trabalhadora e com a mão de obra qualificada do MST e de outros grandes movimentos que nós temos aí pela frente. Então, Maricá, nós temos isso. Agora nós estamos junto com eles, avançando no programa de agricultura urbana agroecológico. Tem um centro de formação de agricultura urbana agroecológico e estamos avançando com ele, viu, Lorena? Nós acreditamos, não há revolução com analfabeto. Então, é necessário acabar com o analfabetismo, com a ignorância. E para acabar com a ignorância, nós temos um programa de formação e um programa de alfabetização chamado Sim Eu Posso, que é justamente as bases de Paulo Freire e de José Martí, de Cuba, juntando essas duas grandes experiências de formação, de contato, de formação acadêmica, de alfabetização, que nós estamos, inclusive, no Maranhão, mais de 10 mil, alfabetizamos mais de 10 mil adultos no Maranhão com o governo Flávio Dino. Agora, nós estamos fazendo uma parceria com o governo de Wellington Dias, com o governo da Fátima Bezerra, e em Maricá vamos iniciar para alfabetizar mais de 3 mil jovens e adultos que perderam a oportunidade de poder ler as letras, mas, sobretudo, ler o mundo. É incrível, Alexandre. Eu estou surpresa com o trabalho coordenado em tantas frentes, em tantas áreas que o MST atua, porque assim, a gente. Assim, e olha que eu conheço um pouco do trabalho, né? Você contando aqui para a gente, assim, realmente é impressionante como vocês têm uma força e uma resistência e uma luta assim incrível. E dentro desse contexto, né, de trabalho coordenado, nesse ano que 38º ano de existência do MST, eu li uma entrevista sua que você deu aqui na Espanha, eu tô falando da Espanha, né? E você deu uma entrevista para a revista Terceira Informação. E eu li essa entrevista sua, eu achei ela excelente. Vou divulgar, inclusive. Fiquei muito feliz porque ela saiu recentemente. Então, assim, é tudo muito atualizado. Você coloca ali. E aí eu te pergunto, né, para a gente assim fazer um fechamento desse nosso encontro de hoje, sobre a conjuntura eleitoral desse ano, porque é impossível deixar isso de lado, né? É um ano importante para o MST, são 38 anos de existência, né, caminhando aí para 4 décadas. Vocês fazem um movimento articulado junto com as frentes, Brasil Popular, Povo Sem Medo, com a CUT, com as centrais sindicais, com os partidos organizados, porque não só o PT, né, porque a gente sabe também as parcerias que você mencionou, por exemplo, no Maranhão com Flávio Dino. Então, assim, que perspectivas vocês têm agora para essas eleições de 2022? Vocês vão ter representação própria, disputando cadeira no Congresso, disputando cargo executivo, porque a gente fala de representatividade feminina, LGBTQIA+, a representatividade indígena, e a gente precisa da representatividade da
da população preta. Então, e a gente também tem que ter gente do campo lá dentro para defender esses interesses e para fazer com que as coisas mudem de dentro para fora. Então, resumindo, perspectivas para 2022, para as eleições, vamos ter candidatos do MST, e o que você enxerga e o que você pensa que seria assim, a medida mais importante que o presidente Lula eleito possa trazer para a população do campo? E aí depois você faz suas considerações finais. Te joguei uma bomba, né? Mas a gente não podia terminar de outra maneira, né? Então, é contigo. Eu tenho certeza que você vai me responder tudinho. Veja, Flávia, ao longo dos 38 anos, nós, quando formamos o MST, eu não estava lá, mas a gente acompanha os genes do movimento. Quando formamos o MST, o principal objetivo nosso, que permanece até hoje, é lutar pela terra, pela reforma agrária e pela transformação social. Nesse sentido, nós seguiremos nesse objetivo. Mas nós formamos, com esse objetivo, mais de 350 mil famílias hoje têm terra porque se juntaram ao MST e construíram e ocuparam o latifúndio. Hoje somos mais de 90 mil famílias que estão acampadas, lutando, produzindo e defendendo a terra e o seu território para produzir alimentos saudáveis. Mas o IBGE diz que é mais de 1.200.000 pessoas no Brasil que necessitam de terra. Hoje nós estamos, em plena pandemia, com mais de 90 mil famílias assentadas. Nós temos uma escola de formação política em São Paulo, chamada Florestan Fernandes, que nessa escola já passou mais militantes de mais de variados 50, 60 países na formação, porque a escola para nós não é escola nossa, é escola para a classe trabalhadora. É para isso que nós formamos a escola, para que a classe se apodere dela e beba nela a nossa ideologia, a nossa fonte, que são justamente as fontes da matriz do pensamento popular, do pensamento revolucionário transformador do Brasil, como Florestan Fernandes, Paulo Freire, Caio Prado Júnior, Pagu e tantas outras lutadoras que tivemos junto conosco. Então, nós cultivamos essa memória e essa ideologia na nossa escola. Bom, passamos esses 38 anos ocupando o latifúndio e lutando pela terra e construindo propostas de reforma agrária popular. Chegamos em 2014 e formamos, nós temos o primeiro, somos um movimento que tem um programa agrário. Nós temos, portanto, um movimento de massa, um programa agrário e uma escola de formação. Ou seja, uma estrutura que dá essas condições da gente chegar aos 38 anos, dizendo assim, estamos mais maduros. E nesse processo histórico, nós sempre colocamos os nossos quadros, ou alguns quadros, ou nunca colocamos, ou em muitas áreas não colocamos quadro para disputar as eleições. Os nossos quadros sempre disputaram pelo PT, pelo PCdoB, até pelo PSB, pelo PDT, mas sobretudo pelo PT. Por que isso? Porque também está na nossa gene. O PT, o MST e a CUT nascem da mesma barrigada da luta pelas diretas já. Nós nascemos nos anos 80, o PT em 80, depois 84 a CUT, depois 84 o MST. Então é fruto do mesmo levante político em defesa da democracia. Então, portanto, há essa sinergia maior com o Partido dos Trabalhadores. E nesse ano, então, nós resolvemos fazer tudo isso que nós estamos fazendo, fazer a luta pela terra, pelo socialismo, pela transformação social, pela reforma agrária popular, mas também ter candidato nessas eleições. Mas a tarefa principal nossa, Flávia e Lorena, não é os nossos candidatos só. A nossa principal tarefa é eleger Luiz Inácio Lula da Silva. Tarefa número 1 nossa, eleger Lula, e para isso nós temos trabalhado junto com o próprio Lula, de que essa eleição não será uma eleição de marqueteiro ou dos modelos anteriores que o PT sempre fez. Essa eleição é uma eleição de base e de massa, de disputa ideológica. E por isso nós estamos ajudando a construir os comitês populares. E os comitês populares devem, além de ser formado, os comitês populares devem ser um comitê de luta, de ação concreta em defesa de um grande movimento de retorno e de retomada da democracia. E retomada da democracia significa eleger Lula presidente. Então, esse movimento de massa que a gente quer fazer com os comitês populares também tem que fazer duas coisas fundamentais. Um programa estratégico, ou seja, o que a gente vai querer daqui para 4 anos,
e um programa emergencial, que é isso que nós estamos falando, Flávia. Programa emergencial que garanta o presidente Lula ter nos próximos primeiros 50, 100 dias do mandato dele, tirar o povo da extrema miséria que nós temos hoje, da fome, começar a gerar emprego e renda, criar frentes de trabalho, de construção de habitação, de reconstrução de hospitais, de escolas que fecharam, para a gente, em um grande mutirão nacional, construir e reconstruir o emprego, a renda, a recomposição do salário do povo brasileiro e, na reforma agrária, apoio total à agricultura familiar para que a gente possa distribuir a terra e seguir produzindo alimento saudável para toda a classe trabalhadora. Então, essa é a nossa grande tarefa. E, por isso, nós temos aí no Rio de Janeiro, Soraya, no Rio de Janeiro nós temos uma candidata histórica do MST, Marina do MST, foi fundadora do MST, ex-freira, ex-boia fria, sem terra, e agora disputará as eleições para deputada estadual pelo PT aí no estado do Rio. Nós temos candidata da Juventude, Rosa Amorim, em Pernambuco, nós vamos ter candidato em Tocantins, o Antônio Marcos, e aqui em Brasília, nós temos também o candidato, nosso querido candidato aqui em Goiás, Valdir Misnerovski, e vamos repetir a reeleição de Marcon, no Rio Grande do Sul, que já é deputado federal assentado da Reforma Agrária, de Valmir Assunção, deputado federal pelo estado da Bahia, que inclusive foi um dos primeiros a estarem nas enchentes no processo de solidariedade. Não precisou ninguém dizer para o Valmir, né? Pela formação do MST, já foi o primeiro a estar lá presente com um trabalho solidário de Valmir Assunção, e João Daniel, que é deputado por Sergipe. E aqui em Brasília, nós vamos disponibilizamos para disputar as eleições um companheiro que é de Pernambuco, que veio comigo junto para trabalho aqui, que é um grande dirigente do setor de educação do MST, e que aqui em Brasília, ele, por ser drag, por ser LGBT, ele construiu uma instituição chamada District Drag, e esse District Drag reúne as drags de Brasília e, sobretudo, não se reunir ela para os encontros, mas reunir para os problemas, que são muitos problemas, de violência, de falta de políticas públicas, e ele tem sido um trabalho belíssimo. E todo ano ele lança o calendário District Drag. Então, nesse processo, ela se formou, nesse companheiro Erivan, que se transformou, então, numa personagem, que chama-se Ruth Venceremos, e será a nossa primeira drag queen do MST a disputar a eleição para deputada federal. E aqui eu tenho uma fotinha dela aqui, ó, na revista Traços desse mês, disputará as eleições esse ano. Então, nós vamos disponibilizar nossos quadros para fazer essa disputa, vamos lutar muito para eleger eles, mas, sobretudo, a luta principal é eleger Lula e derrotar Bolsonaro. Muito obrigada, Alexandre. Eu gostaria de agradecer demais pela sua presença. Foi uma honra ter você. Eu falo muito, né? Você está mais do que convidado para voltar. Tem que voltar, tá bom? Flávio, muito obrigada também pela sua presença aqui. E obrigada pela Soraya também. Então... Obrigada, Alexandre. A gente faz o programa assim curtinho, que é para vir de novo, viu? Claro, maravilha. Para voltar mais uma vez. Obrigada. Obrigado a vocês. Boa noite. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo.